Fala galera de direita, tudo bem? Gente, vocês perceberam que durante essa semana aí as manifestações continuam. Tava olhando nas redes sociais agora de tarde, é, os noticiários também sobre a manifestação, e o que está correndo nas redes aí é que está tendo uma grande convocação para segunda-feira. Não só os micros como os grandes empresários está sendo convocado para que segunda-feira seja uma manifestação gigante, né? Maior do que foi essa semana aí. Gente, duas coisas. A primeira é que alguns canais de televisão, como por exemplo a CNN, a Globo News, a própria Rede Globo, tá chamando aí essa manifestação como manifestação antidemocrática, né? Estão chamando de golpista e estão dizendo que todo aquele que está manifestando estão pedindo intervenção militar. Gente, quero dizer para vocês que isso é mentira, tá certo? Tem alguns cartazes sim, de alguns grupos que estão pedindo sim intervenção militar, né? Para que o exército tome conta. Mas, gente, isso é a minoria. A grande maioria está fazendo manifestação porque não aceita o resultado das eleições. E não é para menos, né, gente? Vocês perceberam que essas eleições aí foram muito desproporcional. Você pega, por exemplo, a questão das próprias inserções que Bolsonaro não teve no Norte e Nordeste. Você vê aí, só aí já se configura um crime eleitoral. E a gente sabe que essas eleições aí, se não foi fraudadas nas urnas, mas foi bastante desigual essa eleição para um candidato. Gente, é o seguinte, qual será o efeito prático dessa manifestação? Vai depender do que a auditoria do Exército conseguir provar, porque até agora, tanto no primeiro como no segundo turno, a gente não tem nada ainda sobre a posição do Exército para ver se as urnas foram fraudadas ou não, né? Então, por enquanto, todos nós estamos às cegas, né? Nós não sabemos ainda qual que é a posição do Exército. O próprio Jair Bolsonaro também não disse nada, né, naquela entrevista, naquela coletiva que ele deu à imprensa sobre a sua derrota nas urnas. Ele não disse muita coisa, né, apenas agradeceu aos 58 milhões de pessoas que votaram nele, mas não disse nada sobre a auditoria, não disse, só enalteceu o seu governo e só agradecimento mesmo e mais nada. Então, por enquanto, a gente estamos às cegas. É bem-vinda essa manifestação pela seguinte questão. É bom que o povo se manifeste, que mostre aí ao governo que foi eleito agora, né, ao Lula que foi eleito, né, nessa eleição. É bom mostrar para ele que 58 milhões de brasileiros não estão satisfeitos com a sua ascensão ao poder, né? Então, isso vai ajudar bastante para que assim ele não queira passar pautas aí que nos custa caro, né, para nós de direita, né? Muitas coisas que a esquerda defende, nós não somos de acordo, né? Então, tendo essa manifestação, ele sabe que o povo não será enganado como foi de 2002 até 2016, né? Aí com o imenso escândalo de corrupção, mensalão, né? Romba na Petrobras, corrupção sistêmica no governo. Então, ele sabe que com essa manifestação aí o povo está de olho nele, né? Isso será muito bom. Quanto aos parlamentares de direita, o povo sabe o que acontece quando cai sobre ele a pecha de traidor, né? Porque vários que se elegeram com Bolsonaro em 2018, como a Joyce Hasselmann, o próprio Alexandre Frota, né? E entre outros, não conseguiram se reeleger porque se elegeram na onda do Bolsonaro, mas acabaram traindo ali depois. Então, a Joyce, por exemplo, que teve mais de 1 milhão de votos, ela não conseguiu 15 mil votos então, nessa eleição. Então, aquele que se elegeu na onda do Bolsonaro nessa eleição, sabe que se eles trair o movimento, se eles não seguir assim, Bolsonaro, né, como
como o próprio movimento de direita, ele sabe que na próxima eleição eles não serão eleitos. Então, essa manifestação é muito importante por isso. Acredito que o efeito prático dessa manifestação será apenas isso, porque não acredito que irá ter novas eleições, não acredito que o exército vai entrar e intervir, porque a gente já teve crises feias também durante esses anos aí, e o exército nunca se movimentou, né? Nunca assim houve movimento da parte do exército para tomar o poder, né? Acho que também é uma boa, porque se o exército intervir, gente, nós teríamos um grande problema. Você pode pensar, mas se o exército intervir, veja bem, assim não vai ter corrupção, os bandidos vão ser presos, a população de bem, se quiser, vai ter arma de fogo para se proteger. Gente, isso é verdade, mas vocês não podem esquecer de algo fundamental. Se o exército intervir, tomar o poder e sem nenhuma prova que houve fraude nas eleições, prova cabais para mostrar para o mundo que houve irregularidade, o Brasil ele vai ficar isolado. E vocês sabem que o Brasil ele faz comércios aí com todos os países. Então, se o Brasil ficar isolado, a nossa economia quebra. E se nossa economia quebrar, aí nós temos um grande risco de virar uma Venezuela ou uma Argentina, o que seria péssimo para a nossa população. Então, por esse motivo, acredito que o exército não vai querer intervir. Se a auditoria que eles estão fazendo comprovar que houve fraude, então no máximo que pode acontecer é eles negociar com o STF e anular essas eleições e fazer novas eleições, né? Então acredito que isso pode acontecer se caso comprovar fraude nas eleições, mas agora o exército mesmo tomar o poder, acredito que isso não irá acontecer. O que seria bom também, né? É, Acho que tudo que a gente não quer agora é que o Brasil quebra a sua economia, a economia do Brasil que está indo tão bem nesse momento, acho que não seria uma boa ideia isso acontecer. Não esquece de curtir, compartilhar esse canal aí, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer. A gente sabe que não vai ser fácil daqui por diante os canais de direita aí no nosso Brasil, né? Porque muitos canais foram fechados, né? E assim, assim 100% dos canais que foram fechados, todos eles foram canais de direita, né? Então a gente sabe que a gente pode ter uma grande perseguição, a gente tem que também tomar cuidado com as palavras aqui no YouTube, né? Para a gente não ser censurado. Então nós estamos vivendo um estado de exceção, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas mesmo a gente tomando cuidado com as palavras, dá para a gente criticar. Dá para a gente criticar o governo, dá para a gente criticar o STF, dá para criticar o Congresso, o Senado. Então é só saber usar as palavras para que a gente não seja censurado. E o que a gente pode fazer é divulgar os canais de direitas que tem aqui no nosso Brasil e dar força a esses canais, porque a única forma da gente se manter unido, se manter forte é apoiar aí os nossos pessoal aí que estão trabalhando para que o Brasil não caia, né? Não caia em desgraça. Gente, isso aí. Não esquece de curtir, compartilhar esse canal aí. Fica com Deus e bom final de semana para vocês.